As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Estamos reunidos aqui pontualmente na nossa estreia às 8 horas da noite em mais uma quinta-feira. E hoje eu gostaria que o Jefferson subisse aqui novamente o tema pra gente, que é Integrando Seus Eus. Meu nome é Luiz De Vitro, sou terapeuta da Holoclínica e estou aqui também representando a Rádio Fraternal para falar hoje para vocês uma continuação do nosso tema da semana passada. Nós estávamos falando muito sobre a vergonha que muitas vezes cada um de nós tem de sermos nós mesmos. Então, o questionamento que nós fizemos na semana passada foi: você tem vergonha de ser você? E agora, no tema de hoje, nós vamos trazer então uma continuação daquela reflexão da semana anterior, que é a necessidade de cada um de nós integrar cada um desses eus que ficaram pela nossa trajetória. Então, atendendo as pessoas lá na clínica, conversando com elas e até mesmo estudando a minha própria história, porque vocês sabem que eu já expliquei várias vezes aqui para você que todo esse conhecimento que eu compartilho com vocês ele é estudado em um tripé, e o primeiro é o que dentro do espiritismo a gente chama de reforma íntima, mas que dentro da psicologia a gente chama de autoconhecimento. Então, o primeiro conhecimento no qual eu me baseio é no meu próprio autoconhecimento. O meu segundo pilar de conhecimento é o conhecimento na prática clínica, atendendo os pacientes. Então, a primeira coisa que eu faço é eu observo em mim esse comportamento, esse padrão de pensamento, esse padrão emocional. E aí depois eu atendendo os clientes, os pacientes, eu começo a tomar nota se eles apresentam esse mesmo comportamento. E por último, eu vou na parte bibliográfica, na parte científica e estudo se um médico lá na Dinamarca, se um outro terapeuta lá na Ucrânia, através de algum artigo científico, eles também têm observado esse padrão. E aí depois que esse terceiro pilar ele é factuado, eu chego à conclusão que realmente isso é uma teoria que não está se repetindo só comigo, não só também numa clínica dentro de São Caetano do Sul, como também outras pessoas no mundo estão estudando, aí sim eu trago esse conhecimento aqui para vocês. Então, quando eu falo dessa questão de integrar os nossos eus, eu estou falando que muitas vezes durante a nossa trajetória nós temos vergonha ou nós temos um certo repúdio ou algo do tipo sobre uma parte nossa que ficou lá atrás. Então tem alguns de nós que têm vergonha ou que não gosta da infância. Tem alguns de nós que têm vergonha ou não quer abraçar a adolescência, ou a vida adulta quando era mais jovem, ou a vida adulta sendo, por exemplo, quando a gente está falando de um idoso, ele tem vergonha de uma determinada fase da vida adulta dele. E acontece que quando a gente chega e negligencia e quer, dentro da nossa psique, da nossa mente, apagar uma fase da nossa vida, é como se cada um de nós não estivesse integralizado. É como se a gente desrespeitasse que a gente é um corpo, uma mente e um espírito. Porque existe um fractal nosso, existe uma parcela nossa que a gente nega. Essa parte que a gente nega, ela se torna o que dentro da psicologia analítica a gente chamaria de uma sombra. E quanto mais a gente reprime uma sombra, mais forte essa sombra vai se manifestar.
E esta também é uma das formas nas quais a gente pode acabar desenvolvendo uma doença. Por quê? Se eu não perdoo uma fase minha, se eu não perdoo uma faixa minha de vida, por exemplo, uma adolescência, uma infância minha, acaba que eu acabo deixando de ser um ser integral. Por quê? Porque existe uma parte minha que eu não aceito em mim. Então eu não me amo por completo. Eu não sou um ser integralizado. Eu sou um ser fatiado. Então, até aqui eu gosto de mim, só que daqui para cá eu não me perdoo pelo que eu fiz. Eu não aceito, eu não acho que foi aprendizado, eu não acho nada. Eu quero apagar essa fase. E quando você enxerga dessa forma, quando você quer apagar uma fase da sua vida, é como se você pegasse uma parte da sua psique ou do seu espírito e você cortasse. Só que você esquece que você só é o que você é e você só chegou a se tornar o espírito que você é hoje em dia dentro desse corpo porque você viveu aquilo. Então aquilo foi aprendizado, não foi perda. Não foi uma coisa que você tem que se vergonhar, e sim uma parte sua. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer de um exemplo aqui que é muito interessante, que, como eu falei, o primeiro passo que eu trago aqui é do meu próprio autoconhecimento, da minha própria reforma íntima. E eu comecei a perceber o quanto eu não gostava da minha infância, eu não achava que eu tinha tido infância. Por quê? Porque se eu comparar a minha infância com a das outras crianças, várias crianças da minha idade, né, das pessoas que hoje em dia têm a mesma idade do que eu, elas brincaram na rua, elas empinaram pipa, etc. E eu fui aquela criança que é a famosa criança que foi criada no carpete. Então eu ficava lá no tapete, no carpete, brincando de Lego, brincando de umas coisas, porque a minha mãe não deixava eu sair de casa. Então eu fui aquela criança ali, digamos, né, hoje em dia fala aquele termo Nutella. Então eu fui aquela criança ali no tapete. Não fui uma criança que brincou na rua, que se cortou, pulou portão, não fui. E aí quando as outras pessoas me contam a história delas e falam, não, que eu brinquei na rua, etc., eu tinha uma impressão, uma percepção, e isso é o que faz a gente adoecer, é os óculos que a gente enxerga a nossa realidade. A minha percepção é de que eu não aproveitei direito a minha infância. É como se tivesse sido uma parte perdida. Só que aí quando eu olho para a minha infância de um ponto de vista espiritual, que é quando eu saio um pouquinho do meu ego e olho de lá de cima, para tentar entender qual que é a minha missão, o meu propósito aqui na Terra, que é o verdadeiro ideal pelo qual nós estamos aqui encarnados, eu percebo que uma das coisas que eu mais brinquei no carpete, no tapete, quando eu era criança, foi de Lego. Todo mundo sabe o que é um Lego, é aquelas pecinhas que a gente brinca, vai lá montando, etc. E aquilo exercita dentro da cabeça da criança demais a criatividade, o poder de criação. E aí então eu comecei a entender o porquê o porquê do ponto de vista espiritual eu nasci, encarnei com uma mãe e um pai que não me permitiam brincar na rua e sim me deram um monte de Lego para eu ficar brincando no carpete. Porque aquilo exercitava a minha criatividade e fazia com que eu tivesse que exercitar ali formas de montar e de criar para eu conseguir viajar de uma forma lúdica ali nas minhas brincadeiras. E muitas vezes sozinho, porque meu irmão era 4 anos mais novo do que eu e muitas vezes as brincadeiras, o que eu queria montar, o que eu queria brincar, não tinha nada a ver com o que ele queria fazer. E aí eu vejo o quanto hoje em dia, quando eu decido me tornar empreendedor e ter uma clínica, inclusive, que trabalha através do empreendedorismo social, porque vocês sabem aqui que eu já falei várias vezes que nós temos o nosso trabalho de reiki toda sexta-feira às 8 horas da noite, que a gente arrecada os alimentos e traz aqui para a rádio. Além disso, lá na clínica vocês sabem também que a primeira sessão a gente faz lá pelo 1 quilo de alimento. Então tem essa parte social e eu só consigo trabalhar dessa forma. E aí essa questão da criatividade, da forma disruptiva que eu trabalho, eu tenho praticamente certeza que isso foi devido a uma criança que brincava de Lego no carpete, que tinha que ser criativa, que tinha que montar, que tinha que achar soluções, etc. E talvez brincar na rua, brincadeiras que, entre aspas, seriam mais comuns, não teriam sido boas para o meu propósito espiritual. Então, se eu não vou lá e abraço e acolho essa criança,
eu olho para ela achando que ela não faz parte de mim. E isso faz, primeiro do ponto de vista espiritual, aí depois vai para o meu energético, passa pela minha psique e finalmente manifesta-se no meu físico como uma doença. Por quê? Porque tem uma parte dentro de mim que eu não aceito. Isso aconteceu novamente na minha juventude. Quando eu chego e tenho lá entre os meus 16 e 17 anos, eu começo a namorar. E eu fiquei 10 anos com a mesma menina. E aí eu fiquei namorando, fiz faculdade, etc. E aí quando eu comparo a minha história com a história das outras pessoas, dos outros jovens, eu vejo que eles parecem que aproveitaram pra caramba e tudo mais. E parece que eu perdi a minha juventude num namoro. Só que aí quando eu olho para esse jovem Luiz de 16 anos e aprendo a acolher ele, porque eu fiquei com uma sensação que eu gostaria de ser aquele jovem Luiz de 16 anos, só que com a cabeça que eu tenho hoje. Quem nunca teve essa sensação, essa percepção? Eu gostaria de ter aquele corpo, aquela idade que eu tinha naquela época, só que com a cabeça, com a mente que eu tenho hoje. E aí a gente fica remoendo e fica vivendo sofrência, igual fala naquelas músicas sertanejas, numa sofrência desnecessária. Por quê? Porque a vida é o que é. A realidade é o que é. E você só tem essa consciência que você deveria ter aproveitado mais se você não tivesse não aproveitado. Então olha que maravilhoso, você está tendo nesse exato segundo uma enorme oportunidade. A oportunidade de perceber que você não aproveitou direito aquela fase e você pode mudar exatamente tudo nesse exato instante que se chama agora. Então, veja o poder que existe no momento presente. Veja o poder que existe no agora. Você pode mudar toda a sua vida nesse exato momento. Se você fizer uma ponte, uma conexão entre os seus eus lá da primeira infância, da juventude, e ir perdoando cada um deles numa reação em cadeia e se amando verdadeiramente, você vai ver o poder que isso vai trazer para a sua vida. Vai trazer um poder de completude, um poder de autoaceitação, um poder de admirar a sua trajetória e você compreender que você só é o que você é porque você é um somatório de todos esses eus. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, sobre a importância de você fazer uma técnica de relaxamento, de você imaginar que você está novamente em contato com essa criança sua, que você está novamente em contato com esse adolescente que ficou lá para trás e olhar nos olhos dele e falar o quanto você se orgulha dele. E que naquele momento, naquele instante da sua vida, você tem certeza que ele não poderia ter feito diferente. Ele fez o melhor que ele podia. Esse é o recado que eu gostaria de deixar hoje aqui à noite para vocês. Gostaria que o Jefferson subisse aqui os nossos avisos da nossa aplicação aqui de reiki, né? Toda sexta-feira às 8 horas da noite, o reiki fraternal, no qual os alimentos são destinados aqui para a rádio. O meu WhatsApp que já subiu aqui. E também suba, por favor, aqui, Jefferson, os contatos da rádio, o site e tudo mais, para que você também acompanhe aqui na rádio as palestras e a leitura do Evangelho aqui dos nossos outros colegas. Beleza? Fiquem com Deus, uma ótima noite e a gente se vê na quinta-feira que vem, pontualmente às 8 horas da noite. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.